Essa semana, nos Estados Unidos, caiu um direito constitucional das mulheres em vigor havia quase 50 anos. A Suprema Corte Americana derrubou a histórica decisão Roe vs. Wade de 1973 numa guinada conservadora que o presidente Joe Biden classificou como um retrocesso. O novo entendimento já começou a transformar o país, com estados anunciando proibições e restrições. Aqui no Brasil, o aborto só é permitido em algumas situações específicas, entre elas o estupro. Mas essa semana causou indignação a notícia de que uma menina de 11 anos, vítima de estupro de vulnerável, foi pressionada por uma juíza a desistir do aborto a que tinha direito. A menina estava, então, com 22 semanas de gestação, mas só conseguiu interromper a gravidez na última quarta-feira, já com 29 semanas de gestação, depois da divulgação do caso. E ontem, uma atriz de 21 anos se viu obrigada a revelar um episódio doloroso de sua intimidade, depois de ter sua privacidade exposta na internet e de sofrer ataques de ódio. A atriz Clara Castanho publicou uma carta dizendo que foi estuprada e que decidiu entregar para adoção de forma legal o bebê que nasceu desse ato de violência. Vítimas desrespeitadas, julgadas. A repórter Renata Capucci conta a primeira dessas duas histórias. Ela entrevistou com exclusividade a mãe da criança que foi estuprada em Santa Catarina. Uma mulher que se viu impotente diante da indiferença da justiça. Depois de tudo que a gente passou, eu vendo a minha filha bem hoje, eu me sinto aliviado, né? Nós conversamos com a mãe da menina enquanto a filha de 11 anos recém-completados ainda estava no hospital. Como é que ela está de saúde? A saúde da minha filha está bem, tem um pouco de justiça, né? Porque ela é uma criança, eu vou falar pra você que eu estou feliz. Não estou feliz, a gente está passando por um processo bem complicado ainda. O procedimento foi feito esta semana aqui no Hospital Universitário de Florianópolis, a mesma unidade para onde a criança foi trazida quando tinha 22 semanas e 2 dias de gestação, pouco depois que a família descobriu a gravidez. Na ocasião, o aborto não foi realizado. Foi aí que começou uma batalha judicial para que a lei fosse cumprida. No início de maio, assim que a gravidez da criança foi confirmada, a mãe levou a filha ao Conselho Tutelar de Tijucas, cidade a 50 quilômetros de Florianópolis. Depois, mãe e filha foram ao Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, referência para procedimentos de interrupção da gestação em casos de estupro. A menina, na ocasião ainda com 10 anos, fez todos os exames. O hospital pediu autorização à Justiça porque segue o protocolo de normas técnicas do Ministério da Saúde, que define como aborto legal a interrupção da gestação até 21 semanas e 6 dias quando se trata de vítima de estupro. A partir daí, você fala em antecipação do parto. Não quer dizer que essa gestação ela não possa ser finalizada, mas não é mais um aborto. O artigo 128 do Código Penal garante o aborto em caso de gravidez resultante de estupro. Ele não estabelece prazo gestacional para a realização do aborto, né? Não há, pela lei, não há esse prazo. Em relação a essas semanas de gestação, é uma regulamentação. Então, uma regulamentação que está abaixo da Constituição, que está abaixo da lei. Então, não há um impedimento legal de realizar o aborto após 22 semanas. Depois de receber a mãe e a menina, o Conselho Tutelar comunicou ao Ministério Público da Vara da Infância e Juventude sobre a ocorrência de gravidez envolvendo uma criança vítima de estupro. Como a vítima tem menos de 14 anos, a lei diz que é estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar também encaminhou o caso ao juiz criminal. É um crime, estupro. Então, quem decide pela interrupção da gravidez, dependendo da situação, é o juízo criminal. Antes que o juiz criminal se manifestasse, o Ministério Público solicitou que a menina fosse levada a um abrigo, alegando a proteção da criança. E a juíza da Vara da Infância acatou o pedido. Quando o juiz criminal decidiu que o hospital poderia fazer o aborto, ela já estava separada da mãe, que procurou reverter essa medida. Durante a audiência para definir se a criança poderia voltar para casa, a então juíza titular da Vara da Infância e Juventude da cidade de Tijucas, Joana Ribeiro, não autorizou que a criança deixasse o abrigo. É dela a voz na gravação, obtida pelo site The Intercept Brasil, numa reportagem em parceria com o portal Catarinas, publicada esta semana. Na sessão, no dia 9 de maio, a juíza Joana Ribeiro faz perguntas à menina sobre a gestação. E tu sente o bebê mexer?
adolescente, deixa tá? E como que foi a gravidez para você, querida? O aborto legal já havia sido autorizado pelo juiz criminal. A audiência era somente para decidir se a menina poderia deixar o abrigo. No entanto, a juíza Joana Ribeiro questiona se a criança, então com 10 anos, vítima de estupro, quer manter a gravidez. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na sua barriga, para a gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos para o pulmãozinho dele ficar maduro, para a gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser? É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta para o médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho e ver? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? O que aconteceu naquela audiência pública foi uma enorme violência e ilegalidade. Aquilo é uma coação, porque aquelas mulheres eram, na verdade, autoridades. E aquela menina e aquela mãe estavam submetidas àquela autoridade. Portanto, aquilo foi uma sessão de tortura. A promotora Mirela Dutra Alberton também insiste para que a menina mantenha a gravidez. Você aceitaria, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles, a gente dá a verificação que ele precisa para o pulmãozinho dele se formar por inteiro. A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Santa Catarina instaurou uma reclamação disciplinar para apurar a atuação da promotora. Se tinha na época, tinha 22, 23 semanas, mais 2 semanas vai dar 25 semanas. Seria um feto de 650 gramas, com possibilidade remota de nascimento, de sobreviver, que necessitar de uma UTI, e se sobreviver, com grande chance de ter sequelas, de cognitivo, de problemas sérios da saúde. Não tem cabimento essa proposta de manter mais 1 a 2 semanas. Não existe isso. O diretor do Centro Integrado Amaury Medeiros, em Recife, referência no atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência, afirma que a saúde da criança grávida tem que ser levada em conta. É sabido, questões médicas, que uma gravidez com 11 anos tem um risco enorme de complicações de parto prematuro, de pré-eclâmpsia e risco de 5 vezes maior, de 4 a 5 vezes maior de morte. A juíza tinha como prioridade o feto. Ela desumanizou a criança e não viu aquela menina como uma criança de 10 anos. Tu não conseguia enxergar, tu não tem empatia o suficiente para olhar para uma criança de 10 anos. A mãe também questiona. A minha filha, eu deveria ter se perguntado para ela, e eu acho que eu deveria responder por ela, não ela. Ela é uma criança muito imatura. Expor uma criança em situações dessa, de novo, é uma tortura, é chocante, né? Você não diz isso nem para uma mulher, né? Cabe ao sistema de justiça e às autoridades públicas, estatais, né, atuarem no sentido de garantir direitos, né, e não de impossibilitar, inviabilizar direitos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que a Corregedoria-Geral da Justiça instaurou o pedido para apurar os fatos. Também por nota, a Corregedoria Nacional de Justiça informou que a conduta da juíza Joana Ribeiro está sendo apurada numa reclamação disciplinar que foi instaurada. O advogado de defesa da juíza afirma que a magistrada cumpriu seu dever em defesa dos direitos humanos de adolescentes e do nascituro e que, quando for possível, a juíza vai demonstrar que atuou dentro da lei e da justiça. A mãe da menina se desesperou durante a audiência. Então, qual que é a nossa... Eu, como mãe, o que eu estou passando de ver a minha filha nessa situação, eu não sei mais o que fazer. E mesmo querendo o aborto, acabou concordando em manter a gravidez para ter a filha de volta em casa. Doutor, independente do que a senhora decidir, porque eu sei que é a senhora que vai decidir, eu só queria fazer um último pedido. Deixa a minha filha dentro de casa comigo. Se ela tiver que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, só criança. Deixa eu cuidar dela. Se a senhora quiser que eu acompanhe ela, que fique mais tempo com o bebê na barriga dela.
Eu aceito isso porque ela não tem noção do que ela está passando. Vocês fazem esse monte de pergunta, mas eu não quis responder. Ao Fantástico, ela explicou por que reagiu daquela forma. Eu me senti honrada porque eu tomar uma decisão pela vida da minha filha. Pela vida dela pra casa, então, pra mim foi muito difícil. Chorei, me desesperei, gritei dentro da sala. Até chamada desequilibrada eu fui, porque eu não sei acima de mim, eu não pulei acima de mim nenhuma das vezes que a gente foi, nenhuma das audiências que eu fui. A mãe contou como foi ficar mais de 40 dias longe da filha. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque todos os dias eu chorava. Quando eu ia visitar ela, assim, que ela chorava, porque pra mim, pra ela ser uma das partes mais difíceis na hora de eu ter que deixar ela e eu não poder ter uma condição na vida da minha filha. Ela dizia pra mim, mãe, eu quero ir pra casa. E eu tenho que falar pra ela, filha, agora não pode fazer nada, isso me doía muito. A Delegacia de Tijucas investiga o caso e, de acordo com o delegado, um menor de 13 anos é suspeito de ter estuprado a criança, então com 10 anos. Temos estupro de vulnerável, que acontece quando ocorre a conduta de constrangimento, né, para a prática sexual ou qualquer outro ato libidinoso. No caso concreto, ficou muito claro que o envolvido, o menor de idade, ele praticou um ato infracional análogo ao crime de estupro. Pela lei, relação sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, mesmo que o ato seja consensual, sem emprego de violência, é considerado crime. No caso de Santa Catarina, a menina que engravidou é a única vítima. Como o menino apontado como autor tem mais de 12 anos, ele vai responder por ato infracional análogo a estupro de vulnerável. Um adolescente, ele está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não está sujeito, ao Código Penal. E são medidas que variam, conforme as circunstâncias, a gravidade, o histórico desse adolescente. Elas vão variar desde uma medida mais grave, que seria uma medida de internação, até uma medida mais branda, que pode ser uma advertência, pode ser uma medida de cumprimento em meio aberto, uma prestação de serviço. Há uma responsabilização, mas dentro de um outro sistema, que é esse sistema protetivo da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento ainda inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito a pedido do Instituto Liberta e que o Fantástico antecipa agora, mostra que pelo menos 35.735 crianças e adolescentes de 0 a 13 anos foram estuprados no Brasil em 2021. Segundo a pesquisa, esse número representa mais da metade dos casos de estupro registrados no Brasil em 2021. Na grande maioria, as vítimas tinham algum tipo de vínculo com o autor. 40% dos crimes foram cometidos por pais ou padrastos, 37% por primos, irmãos ou tios e quase 9% por avós. 85,5% das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável foram meninas, 14,5% meninos. Se a gente lembra do fato de que são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, que o Brasil, por ano, tem mais de 21.600 meninas que ficam grávidas antes dos 14 anos de idade, a gente vai ter certeza de que este não foi o único caso que aconteceu. E precisamos falar disto. A polícia recolheu o material genético do menino de 13 anos e do padrasto da vítima. O padrasto se submeteu ao exame de DNA voluntariamente, colaborando com as investigações. Em relação à colheita de indícios, até então não foi apresentado nada que seja substancial o suficiente para que ele venha responder por o crime ou algo do gênero, que ele tenha participado de alguma forma. Ele foi acusado de corpo legalmente. Foi afastado de casa, na distância da minha filha, na distância da casa. Então a gente sabe que a justiça seja feita, O Ministério Público Federal reitera que o aborto legal não requer qualquer autorização judicial ou comunicação policial, assim como não existem, na legislação, limites relacionados à idade gestacional e ao peso fetal para a realização do procedimento. Eu prefiro viver online, cuidar da minha filha hoje,
pra gente pensar juntos no que pra frente, o que será melhor pra nós. Um dia de cada vez.